No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Inédito pedido de impeachment de ministro do Supremo Alexandre de Moraes pelo presidente Jair Bolsonaro provoca reações do próprio STF, de juristas, instituições, da classe política, da sociedade civil e amplia instabilidade institucional no país. Após provocar revolta ao dizer que é impossível a convivência com crianças com determinado grau de deficiência, ministro da Educação Milton Ribeiro volta a causar polêmica ao afirmar que não adianta ter diploma universitário, pois não há empregos no Brasil. Tensões no Afeganistão se ampliam com perseguições do grupo extremista Talibã a opositores e 7 pessoas morrem nos arredores do aeroporto de Cabul em meio à multidão que tenta deixar o país. Essas e outras notícias já edição desta segunda-feira, 23 de agosto do ano de 2021 do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Os acontecimentos da última semana, com as ações da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal para desarticular essa verdadeira quadrilha que dissemina ameaças à democracia no nosso país, teve como reação esse anunciado e inusitado pedido de impeachment pelo presidente Jair Bolsonaro, que ampliou o panorama de imprevisibilidade institucional no nosso país. Só que o clã bolsonarista parece mais preocupado com o avanço das investigações dessa milícia digital que propaga fake news e discurso de ódios no país, como mostra o jornalista Bernardo Melo Franco na sua coluna publicada no último domingo pelo jornal O Globo, que tem o título O Fantasma da Cadeia. Na noite de quinta-feira, Eduardo Bolsonaro expôs o fantasma que apavora a família presidencial. O deputado reclamava do cerco a aliados que ameaçam a democracia e conspiram contra a eleição de 2022. Em tom de desabafo, questionou: qual seria o próximo passo? Prender o presidente? Prender um dos filhos? Depois do sincericídio, o 03 ainda tentou se corrigir. A gente não tem medo de prisão, disse. Mas suas 3 perguntas já haviam escancarado o pânico do clã. O judiciário deu novos passos para desmontar a máquina de ódio e desinformação que sustenta o bolsonarismo. Na segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral bloqueou o financiamento de sites especializados em notícias fraudulentas. 4 dias depois, a Polícia Federal fez buscas contra aliados do presidente que organizam atos golpistas. A operação da manhã de sexta foi autorizada por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No fim da tarde, Jair Bolsonaro apresentou um pedido de impeachment contra o ministro. Na família presidencial, o vereador Carlos Bolsonaro é o mais assustado com o avanço das investigações. Quando o TSE fechou a torneira dos sites de fake news, o 02 acusou o golpe e reclamou da censura. Na semana anterior, ele havia protestado contra a prisão de Roberto Jefferson, que classificou como injusta. Qualquer inocente sabe que sua prisão é preocupante não somente a um, mas a todos os brasileiros, tuitou o vereador. Sua preocupação parece menos ligada ao ex-deputado do que ao próprio destino. O patriarca do clã também ganhou novos motivos para temer a cadeia. No início do mês, ele foi incluído na lista de investigados no inquérito das fake news.
Na decisão, Moraes anotou que o presidente pode ter cometido 11 crimes em seus seguidos ataques ao sistema eleitoral. Bolsonaro sabe que o Senado barrará qualquer tentativa de caçar ministros do Supremo. Seu objetivo é inflamar a militância de extrema-direita antes dos atos governistas de 7 de setembro. O factoide também alimenta a campanha para minar a confiança popular no voto eletrônico. Moraes assumirá o comando do TSE em agosto do ano que vem, às vésperas das eleições. A ofensiva contra o Supremo é um novo alerta a quem ainda se ilude com a ideia de que Bolsonaro possa se moderar. Em queda nas pesquisas, o presidente fará de tudo para manter os eleitores mais radicais ao seu lado. Por isso, tende a aumentar os ataques às instituições e as ameaças de golpe. A disputa de 2022 definirá mais que o futuro inquilino no Planalto. Para a família Bolsonaro, será uma questão de vida ou morte. Se perder o cargo, o capitão também perderá a blindagem judicial. Seu antecessor, Michel Temer, sabe bem o que isso significa. Foi preso em 21 de março de 2019, apenas 79 dias depois de deixar o poder. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E no início das nossas entrevistas, eu cumprimento o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Francisco Carlos Teixeira. Francisco, bom dia. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Francisco, muito obrigado por você conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Francisco, Jair Bolsonaro há muito tempo já passou dos limites da razoabilidade nas suas ameaças à ordem democrática no nosso país. Ele ataca as instituições de maneira vil, inventa essa história de que há fraudes nas urnas eletrônicas no país sem qualquer tipo de prova para tentar vender a ideia de que é necessária a impressão do voto. Tensiona o quadro no sentido de manter seus apoiadores mobilizados e conta com o apoio de parte da cúpula das Forças Armadas nesse intento. Não foram poucas as vezes em que generais defenderam as teses anacrônicas do ex-capitão. Para começar, Francisco, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como tem observado esse cenário onde o presidente da República se coloca como inimigo dos demais poderes instituídos e carrega as Forças Armadas para o confronto, mantendo esse estado de fervura alta no caldeirão que anda o nosso país.
Essa última semana mostrou uma diferença de qualidade, de aprofundamento da crise de forma muito importante e diferenciada. O chavão de que as instituições estão funcionando plenamente, eu acho que já não se aplicam mais, né? Particularmente, Arthur Lira, né, Rodrigo Pacheco e o próprio Ciro Nogueira, que vinham tentando mediar a crise e dizer que não é bem assim, ficaram completamente vendidos, né, nessa última semana, particularmente na sexta-feira, quando o presidente entrou com esse pedido de impeachment do ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, né? Isso mostra que o presidente tende a aprofundar a crise e aprofundar o choque entre os poderes. Eu não acredito de maneira alguma nesse jargão que muitos jornalistas têm repetido de que todas essas medidas do presidente da República são no sentido de agradar o seu público ou são um toque de reunir do seu público. Isso não tem sentido. Quer dizer, o presidente não toma medidas para degradar, para ofender e para ameaçar as liberdades democráticas, para ameaçar as instituições da República, só para reunir e dar coesão ao seu público, né? Toda vez que ele faz isso, ele ameaça profundamente as instituições republicanas, a democracia e o sistema eleitoral da República, né? Se isso for levado a sério, quer dizer que para eu agradar o público interno, o meu público, o meu eleitor, eu destruo a República, né? Não tem sentido isso, né? Essa explicação dada por alguns jornalistas, ela tende a ver nos atos do presidente uma banalidade, banaliza a atuação do presidente e não percebe que a República está sendo colocada sob ameaça. Então, essa semana foi uma semana profundamente crítica, né? E temos que ver que, na verdade, os atos do presidente podem coesionar o seu público, mas estão reunindo o seu público na direção de destruir a liberdade, o sistema eleitoral e as próprias instituições republicanas. Então, isso deve ser combatido muito claramente. E esses políticos tradicionais, Arthur Lira, né, o Rodrigo Pacheco, particularmente, que nessa semana foi muito ativo na tentativa de reorganizar o diálogo, ou o que ele chama de diálogo entre os poderes, ficaram absolutamente superados. Particularmente grave é essa tentativa do presidente do Supremo Tribunal Federal, né, de reunir o Fux, de reunir os presidentes dos poderes, né? Isso é uma maluquice. Não há nada na Constituição Federal que diga que existe um presidente do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem presidente, né? Isso tem que ficar muito claro. Se existe um presidente, é claro que existe do Poder Executivo, né? E existe um presidente do Poder Legislativo, existe um presidente do Senado e um presidente da Câmara, né? E o Congresso Nacional tem um presidente, não há presidente do Poder Judiciário e não há previsão do Poder Judiciário ser representado na sua totalidade. A natureza do Poder Judiciário é a sua descentralização e o seu caráter reticular em todo o território nacional. Isso é uma maluquice, é uma arrogância do Fux tentar pensar em uma presidência do Poder Judiciário.
Só que os arroubos do ex-capitão Francisco, que anda incomodado com essa reação das mais altas cortes do país aos seus discursos atentatórios, chegou ao ponto de ele pedir ao Senado o impeachment do ministro do Supremo mais reativo a ele, que é o Alexandre de Moraes, responsável por aquele inquérito das fake news no STF e que incluiu o presidente da República como investigado. O detalhe é que essa medida do Bolsonaro tende a dificultar as coisas para ele, já que o chefe do executivo cria um ambiente insustentável com os magistrados do Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já segredou aos seus auxiliares que não deve levar à frente o tema. Como é que você analisou esse pedido de impeachment pelo Bolsonaro do ministro do STF, Francisco? Podemos considerar esse mais um tiro no pé do ex-capitão? É claro que, como eu falei antes, a semana foi crítica, né? E, sem dúvida nenhuma, aprofundou a sensação de crise e de ameaça, principalmente nas redes bolsonaristas e essas mensagens sobre uma pretensa ameaça a partir do dia 7 de setembro, que estaria se dando um prazo até 7 de setembro, coisas parecidas, né? Na verdade, tentar intervir no Supremo Tribunal Federal, seja com ameaças de invasão, seja através de um impeachment do Moraes, né, nesse momento, é uma ataque de arrogância tremenda do presidente da República. Isso nunca aconteceu na história republicana, isso não faz parte de maneira alguma da tradição republicana brasileira, mas eu insisto, isso é, sem dúvida, né, um fracasso tremendo da política do Centrão, né? Do lado bom, digamos assim, se há um lado bom, né, da política do Centrão. O Centrão entrou ali para tentar, fundamentalmente, né, ampliar o seu saque, né, sobre cargos e prebendas e uma série de postos que representa participar do governo, né, malgrado todos os ataques que o próprio Bolsonaro, mas também o general Augusto Heleno antes faziam ao Centrão, né, e que agora, enfim, declaram esse casamento com o Centrão. Mas, fundamentalmente, para esses personagens do Centrão, é preciso, né, ter uma certa tranquilidade para o exercício desse poder, dessa participação no governo, né? Já que o Centrão não é, de maneira alguma, um partido de enfrentamento, não é um partido de provocar crises, é um partido de exercer o poder, né, muito tranquilamente, muito pacificamente, né? O que a gente viu essa semana foram personagens do Centrão, né, como o Ciro Nogueira, como principalmente o Arthur Lira, que já é alvo de vários ataques das milícias bolsonaristas, e o próprio Rodrigo Pacheco sendo superados, sendo ultrapassados, né, pelos acontecimentos, pela virulência do presidente e pelas ações do presidente contra o Supremo Tribunal Federal. Isso não ajuda em nada, né, ao Centrão exercer esse processo de ocupação do governo. A gente já está vendo a dificuldade de nomeação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal e a gente já está vendo também que grande parte do governo está paralisada. Há muito tempo que a gente não vê nada do governo em relação a uma política que seja clara em favor de resolver problemas econômicos. A única coisa que o governo faz é privatização. Fora a privatização, nada acontece no governo.
E você acredita na possibilidade de essas investigações contra o Jair Bolsonaro avançarem ao ponto de tornar insustentável que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, impeça o andamento desses processos, Francisco? Eu acho que esse é o ponto central do nosso país, a atitude do Augusto Aras, que será sabatinado amanhã pelo Senado para sua recondução à chefia da PGR, nada como favas contadas, mesmo com toda a resistência que ele tem dos parlamentares. Dá para acreditar em uma atitude mais responsável do Augusto Aras agora que ele deve reassumir a Procuradoria-Geral da República, Francisco? Bom, dificilmente o doutor Augusto Aras vai tomar alguma medida grave ou alguma medida mais contundente contra o presidente da República. Isso não vai acontecer. Da mesma forma, nós não vamos ver um processo que impeça a recondução do doutor Aras para a Procuradoria-Geral da União. Por aí a gente não tem nenhum procedimento mais grave. Nós temos possibilidades da CPI da Covid, agora em setembro, terminar efetivamente seus trabalhos e encaminhar para o Ministério Público para tomar medidas concretas, não exatamente contra o presidente, aí eu acho mais difícil, mas contra uma série de pessoas nomeadas na CPI e daí resultar em medidas práticas. Mas em relação à PGR, eu não vejo nada podendo resultar nesse momento que seja concreto, né, ou que tenha alguma medida mais contundente a partir daí. Essa ideia de que há um partido militar no nosso país, Francisco, que muitos especialistas têm levantado nos últimos tempos, também te parece plausível? Há uma coesão entre determinados generais, especialmente aquela turma que se formou durante a ditadura, no sentido de se colocar como um poder político e comandar o Brasil, ainda que informalmente? A ideia de um partido militar é séria e tem sido defendida por pesquisadores e por especialistas em assuntos militares com argumentos muito sérios e com certa verossimilidade. Não descartaria de maneira alguma e acho que precisa ser discutida com atenção. Eu, particularmente, não utilizo essa categoria, talvez porque eu não tenha ainda me debruçado sobre o tema com grande atenção e com os elementos que são necessários para isso. Eu levo em consideração que um partido defende interesses de uma fração de classe, de um grupo social, de um bloco social importante. Eu não considero militares um bloco. Eu considero que eles são fracionados, né, e não representam necessariamente um bloco, como, por exemplo, professores ou engenheiros representam um bloco. Reconheço que a formação dos militares, desde cedo, em instituições fechadas, como são as escolas e academias militares, são diferentes da formação de outras categorias socioprofissionais na sociedade. Tendem, né, a formar, né, um grupo com características muito próprias, né, e com ideologia, com interesses, né, bem específicos. Mas, nesse sentido, acho também que há, desde cedo, uma intervenção de elementos que unem esses militares a grupos sociais específicos da sociedade brasileira. Esses militares que têm a intervenção na sociedade brasileira, desde, por exemplo, a República Velha com o tenentismo, né, e depois, ao longo da UDN,
na Quarta República, na República entre 1946 e 1964, e como ela se deu em 64, a intervenção dos militares, o tipo de atuação que eles tiveram, né, tende muito claramente a representar, né, uma fração, um bloco de grupos e frações de classe na sociedade brasileira que mostram um conteúdo classista, né, defendido por esses militares. Né, um conteúdo classista, né, representando interesses de classe, né, interesses muito nitidamente antipopulares, né, representando grupos, né, que são claramente ligados a empresários, ligados a interesses latifundiários, antipopulares, né, e que fazem, né, boa parte dos elementos que dominam a sociedade brasileira. Né? Nesse sentido, eu tendo muito a entender, né, as frações, né, militares que atuam e que atuaram na história do Brasil ligados aos interesses de classe, e não como uma categoria socioprofissional autorrepresentada num partido que pertence a eles mesmos e que representa interesses deles mesmos. Quando foi necessário, os militares se utilizaram da UDN, da União Democrática Nacional, né? Depois se expressaram através de outros partidos, né? Se expressaram através de outros interesses, né? Dificilmente podendo ser considerados que tenham interesses próprios e representem eles mesmos nesse sentido. Um fator que eu tenho abordado muito com você aqui no programa, Francisco, é esse papel que o vice-presidente, general Hamilton Mourão, tem feito no governo. A tensão entre ele e o Jair Bolsonaro tem aumentado. Recentemente, surgiu a notícia de que o militar estaria próximo da ruptura com o chefe do executivo, tanto que em uma cerimônia do Exército, na última semana, ambos sequer se falaram. Nesse momento, Francisco, depois dessa série de episódios em que o presidente levou a imagem das Forças Armadas ainda mais para o fundo do poço, o Hamilton Mourão poderia ser um fator de desequilíbrio para o bolsonarismo no caso de uma ruptura definitiva. Como o general se encaixaria nesse momento, Francisco? Esse é um grande tema, né? Quer dizer, nem todos os militares representam claramente uma união com o bolsonarismo. E o bolsonarismo não é uma expressão clara de todos os setores militares. Nós vemos que a coisa de 2, 3 meses atrás, houve uma crise profunda, né, entre Bolsonaro e os militares, que culminou na demissão do general Pujol. O general Pujol nunca aceitou de forma clara, né, a intervenção de Bolsonaro nas Forças Armadas. A mudança dos 3 comandantes militares, né, das forças não foi uma questão fácil. O alvo principal não era nem o ministro da Defesa, o Fernando, nem o comandante da Marinha ou o comandante da Aeronáutica. Era o general Pujol. Era o general Pujol que ele queria afastar para poder dizer claramente o meu exército. Né? Era isso que ele queria. E quando tentou atacar o Pujol e afastar o Pujol, ele acabou tendo que afastar todo o comando das forças, inclusive o ministro, substituindo pelo general Braga Neto, que, sem dúvida nenhuma, ao lado do general Ramos e do general
Augusto Heleno são, sim, esses o núcleo do bolsonarismo militar. Então é preciso ter clareza do que é ou não é o bolsonarismo militar nesse momento, né? Esse grupo de militares, né, profundamente ligado ao bolsonarismo, né, representam uma adesão e, sem dúvida nenhuma, avançam em direção à crise. O Braga Neto, hoje, né, na sua defesa, né, forte na sua defesa permanente do bolsonarismo, é um fator de crise muito grande, né? E, por outro lado, é um elemento que está todo o tempo, né, apoiando a política, inclusive uma crise do voto impresso, ou na afirmação no Congresso na última semana de que não houve golpe em 1964, né, das teses principais do bolsonarismo, né? Isso não é uma característica geral das Forças Armadas nesse momento, a adesão, né, completa ao bolsonarismo. Mas, por outro lado, também usufrui plenamente, né, dos agrados, dos favores que o Bolsonaro o tempo todo oferece às Forças Armadas. Então é muito difícil, ou pelo menos a grande parte das Forças Armadas, já que os quadros inferiores não foram, né, cabos e sargentos, não foram tão contemplados como os quadros de oficiais pelas benesses do bolsonarismo. Então, na verdade, a gente tem aqui, né, uma diferenciação grande entre militares em relação ao bolsonarismo. À esteira de todos esses fatores de desequilíbrio, Francisco, os ultraliberais parecem sequer se incomodar com o que está colocado e levam à frente suas pautas de destruição do Estado Nacional, das garantias sociais da nossa população. Tivemos aí a aprovação pela Câmara dessa mini-reforma trabalhista, precarizando ainda mais as relações de trabalho. O Congresso está discutindo a reforma tributária, administrativa, as privatizações da Eletrobras, dos Correios. Ou seja, o que interessa para essa turma é ter alguém na cadeira presidencial que dê guarida para as suas demandas, não importa quem esteja lá. Será que essa turma que ainda apoia o Bolsonaro, Francisco, não está nem um pouco preocupada em ficar associada com o governo do pior presidente da história desse país, que provocou um genocídio da nossa população, que tentou e segue tentando implantar um regime autoritário? Os interesses do capital hegemônico não enxergam qualquer tipo de constrangimento nesse desgoverno que nós temos, Francisco? A elite econômica brasileira, mas também boa parte da elite intelectual, da elite política do Brasil, ela vai ter lá na frente um encontro com a sua própria consciência e um encontro com político, né, e talvez até com a justiça sobre o que está acontecendo hoje no Brasil. Porque, na verdade, nós estamos vendo um silêncio e até um oportunismo muito grande, né, em plena pandemia, né, de se calar e de aproveitar a situação atual para aquilo que se tornou clássico falar agora, passar a boiada, né? Nós estamos vendo, como eu disse antes, né, um oportunismo enorme de utilizar esse governo para a privatização, né, maciça, né, de estruturas que funcionam muito bem no Brasil. O caso talvez mais emblemático seja, né, de um lado, o Correios, né, que é uma empresa que dá lucro, quer dizer, tudo que se fala, vamos privatizar porque dá prejuízo, não sei o quê. No caso dos Correios não tem menor sentido. É uma empresa estratégica,
né, é uma empresa que dá lucro, é uma empresa eficiente. Então, todas as razões que se apontam para privatização não cabem de maneira alguma nos Correios. Tem uma tradição imensa. Em um outro país, grande país do mundo, os Correios são, grandes países capitalistas avançados, os Correios são privatizados. Ele tem um papel estratégico de unidade nacional. A privatização dos Correios, né, não faz o menor sentido e é um crime contra a soberania e a unidade nacional brasileira. É um absurdo, né, a privatização dos Correios, né? O outro caso emblemático é o caso do Palácio Capanema, né? A venda, a privatização, a entrega do Palácio Capanema, um símbolo, e eu não estou exagerando, é exatamente isso, um símbolo mundial, internacional, do modernismo, né, da junção de todos os grandes nomes das artes no Brasil, né, que fica no Brasil. É um crime de grandes proporções no momento que a gente está vendo a queima, e quando eu estou falando a queima, não é uma metáfora, é a queima do patrimônio brasileiro, né? Então a gente está cometendo, nesse momento, crimes, né, contra a soberania brasileira, contra a soberania nacional e contra o patrimônio brasileiro. Quer dizer, a gente viu a queima do Museu Nacional, a queima da Cinemateca, agora a tentativa de destruição do Palácio Capanema, a entrega de um patrimônio desse que reúne nomes, né, fantásticos, desde Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, até a contribuição de Le Corbusier, né, a sabe Deus quem, a sabe Deus o quê, né? Quer dizer, é um troço realmente absurdo, que não tem menor sentido, né, nesse momento, né, em qualquer momento. Mas a gente vê o descaso total do atual governo, e aí não é só o Bolsonaro, que eu duvido que essa lista de privatizações tenha sido feita pelo Bolsonaro, porque ele não trabalha, ele não faz nada, né? Então é essa parte, são os Guedes da vida que fazem esse tipo de coisa. Então é insuportável isso que vem acontecendo no país, né? Uma destruição, né? Parece que o governo é formado por uma equipe de cupins, né? São cupins que estão, né, governando o país. Até que ponto, Francisco, a nossa esquerda tem sido capaz de dar respostas a essas ações do Jair Bolsonaro? Nós estamos em um panorama de falta de emprego, com a economia sem dar sinais de recuperação, mesmo com a pandemia aos poucos sendo superada. O brasileiro voltou a passar fome, Francisco. A educação, a cultura, o meio ambiente. Não há uma pauta em que o presidente da República tenha méritos, a não ser nas benesses ao andar de cima. Só que os partidos do campo progressista parecem não conseguir capitalizar todo esse desgaste, se resguardando no personalismo do Lula para 2022, nessa polarização que foi criada para superar o bolsonarismo. Não é muito pouco para o país, Francisco, ainda mais com todos os compromissos que o petista tem assumido nos últimos tempos com o grande capital? Na verdade, tem sido muito difícil para a esquerda se reunir e dar uma resposta efetiva a tudo que está acontecendo até o momento, em virtude da pandemia. A esquerda brasileira tem uma tradição de reunião, de praça, de manifestação de rua, e a pandemia tinha sido, até o momento, um impedimento. Embora, por exemplo, nos Estados Unidos, as manifestações de vidas negras importam não tenha tido limites com a pandemia. Mas, enfim, agora esse limite tem se tornado menos impeditivo com o avanço da vacina, um avanço a passo lento, mas o avanço tem sido representativo. As pessoas, pelo menos em Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, né, têm sido vacinadas, e eu espero que, com o avanço da
vacina, as pessoas possam voltar às ruas, voltar a se reunir, né, e ter uma resposta mais positiva a isso, né? Eu chamo atenção para o fato de que as redes sociais, né, não são substituto à rua, né? Aquilo que nós chamamos as primaveras árabes, que muita gente falou que pela primeira vez as redes sociais tinham substituído a rua e que as redes sociais tinham tido um papel fundamental, né, nesse sentido. Eu, na ocasião, eu fiz uma análise, eu não estava no Brasil, eu estava fora do Brasil. Eu fiz uma análise detalhada, principalmente a partir do caso do Egito, né, em que eu estava mais próximo, etc., né, e eu tentei mostrar que, na verdade, não tinham sido as redes sociais, tinha sido a televisão, principalmente através dos canais, né, da Al Jazeera, né, que tinha tido um papel fundamental de mobilização, né, das populações através de um noticiário constante, né, em língua árabe e que tinha tido um papel fundamental. A televisão tinha tido um papel fundamental com programas de notícias 24 horas mobilizando a população. A ideia de que tinha sido as redes sociais, né, era muito temerária naquele momento. E que, acima de tudo, a mobilização em praça pública, né, a Praça Al Tahrir, né, tinha tido um papel fundamental nesse processo. Nada substitui a praça, nada substitui a rua. A mobilização tem que ser uma mobilização de rua. Ficar no sofá com o seu Facebook não vai pressionar de maneira alguma, né, o governo Bolsonaro, não vai mostrar de maneira alguma a rejeição ao governo Bolsonaro. Nós temos que ter muita clareza disso, né? Dar um like numa postagem lacradora não ameaça de maneira alguma o governo Bolsonaro. A tal da terceira via que tem sido buscada pelos partidos de centro-direita, Francisco, pode ter algum tipo de viabilidade eleitoral para 2022? Já se falou em João Dória, Eduardo Leite, Luiz Henrique Mandetta, Ciro Gomes. Algum desses pode rivalizar com a polarização Lula-Bolsonaro? Eu não acredito de maneira alguma numa terceira via na situação brasileira atual. Podem tentar, de qualquer maneira, inventar um candidato, já inventaram vários, já testaram vários candidatos, toda hora testam alguém, desde o Moro até o Huck, né? Mas não há, nesse momento, uma possibilidade, vista a polarização, de se colocar na praça um candidato com aderência popular necessária para se conseguir que a população tenha alguma credibilidade. É possível que os bolsonaristas tenham em grande possibilidade que eles tenham algo em torno de 15% a 18% do eleitorado. E na hora da polarização, eles consigam subir isso muito claramente até talvez mais 5%, 10% disso. E o outro lado já está ocupado pelo Lula, né? Talvez o Ciro, seja o Ciro Gomes, tenha alguma possibilidade de chegar aí com algum percentual de voto, mas mais ninguém. Não vejo possibilidade de uma terceira via nesse momento. A sociedade ficou muito polarizada e a tendência é que essa polarização aumente, né, conforme a gente se aproximar das eleições. Acredito claramente que essas eleições são uma das eleições mais importantes da história do Brasil, né? Se corrermos o risco, né, de
a centro-direita em pânico por razões que eu não consigo imaginar, mas é possível que se faça um grande medo, né, para usar uma expressão da Revolução Francesa, né, se for propagado um grande medo, né, em relação ao Lula, ao PT ou coisa assim, né, e que centro-direita corra para Bolsonaro, nós vamos caminhar para um regime fascista, né, muito claro, e se implantar esse regime fascista no Brasil, né? Eu creio que, nesse momento, nós vivemos um processo de fascistização. Em 1922, né, quando Mussolini chegou ao poder, não se instaurou o fascismo do dia para a noite. Foi preciso alguns anos para a construção do fascismo. Só em 1926 surgiram as leis fascistíssimas, né? E as instituições italianas foram sendo, a partir daí, fascistizadas, né? Os tribunais transformados, a polícia transformada, né, a sociedade, né, teve que ceder claramente em direção ao Estado fascista, ao Stato Totale de Mussolini, né? Nós estamos ainda em condições de enfrentamento com o fascismo, de luta com o fascismo. Se Bolsonaro tiver um segundo mandato, essas condições de luta, de enfrentamento, né, por exemplo, no Supremo Tribunal, no Tribunal Eleitoral, e em partidos, em alguns entes da sociedade civil, elas vão ser totalmente eliminadas, né? Vão ser totalmente destruídas. E volto aqui àquele tema anterior, né? O que Bolsonaro está fazendo agora não é reunir as suas tropas, não é fazer ações para agradar os seus partidários. É um processo de fascistização. Esses colegas meus, né, esses analistas, esses jornalistas que afirmam que Bolsonaro está fazendo isso, né, como jogo para a plateia, estão enganados. Nós estamos assistindo um processo de fascistização da sociedade, né? A sociedade brasileira está correndo um sério risco e as instituições republicanas estão correndo um sério risco. Isso não é jogo para a plateia, isso é um processo sério de fascistização do Estado. Eu queria te ouvir um pouco também, Francisco, sobre essa volta do Talibã ao poder no Afeganistão, com o estabelecimento do Emirado Islâmico do Afeganistão, como já havia se dado lá na década de 1990. Muita gente tem colocado essa culpa pela volta do grupo extremista ao comando do país na saída dos Estados Unidos após 20 anos de ocupação. Eu li também uma análise muito interessante, Francisco, do Cláudio Ângelo, que é especialista nas questões climáticas, de que esse é um movimento orquestrado estadunidense de mudança da sua política externa voltada ao petróleo, muito vasto naquela região do Oriente Médio, visto que o recurso tende a escassear e será inevitavelmente substituído por outras fontes de energia. Como é que você interpretou esses dois episódios, tanto a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, como a nova ascensão do Talibã por lá, Francisco? Bom, eu tendo a ter alguma diferença em relação a essa questão e a essa busca eterna do petróleo, chave de explicação de tudo. Na verdade, os Estados Unidos hoje não são mais aquela grande potência que nós víamos até os anos 70, os anos 80, por aí. A manutenção do grande domínio dos Estados Unidos no mundo hoje está seriamente desafiado por novas potências, né? Particularmente o desafio da China, né, se coloca hoje de forma alarmante para os Estados Unidos, né? Derrubado o poder da União Soviética, no momento que os Estados Unidos eram
uma grande potência, uma capacidade enorme, né? Os Estados Unidos pensavam que estavam livres de concorrência e que iriam usufruir dessa hegemonia sem limites, né? Agora, não só ressurge a Rússia com uma capacidade militar muito grande, não podemos esquecer isso, mas surge do outro lado, né, a China, né, com um poder econômico global fantástico, né? O famoso triângulo kissingeriano, né, dos Estados Unidos manter as duas potências opostas foi abandonado. E hoje, sem dúvida nenhuma, tudo o que Kissinger temia, né, da união das duas potências ocorreu, né? Nesse sentido, os Estados Unidos estão sendo desafiados no Pacífico, né? No Oceano Pacífico, o oceano onde que ele travou a mais violenta, a mais importante guerra da sua história, né? Que ele até apresenta normalmente nos seus livros didáticos como a Guerra do Pacífico, não exatamente como a Segunda Guerra Mundial no Pacífico, mas quase que como uma guerra própria dentro da Segunda Guerra Mundial. E fez tudo, inclusive o recurso a armas nucleares, para destruir o principal concorrente dele no Pacífico, né? Hoje, né, essa hegemonia americana no Pacífico está sendo desafiada de forma contundente pela China e ainda pela união da China com a Rússia, né, na região, né? Nesse sentido, há uma disputa fantástica de poder, né, entre aquilo que seria a região mais estratégica para os Estados Unidos, não mais aquela potência econômica fulminante até os anos 80, por aí, né, onde seria o foco da sua atenção. Se ver livre do Oriente Médio e da Ásia Central para voltar-se inteiramente para aquilo que é o novo conceito estratégico dos Estados Unidos, expresso nos seus documentos estratégicos, o Indo-Pacífico, o conceito estratégico de Indo-Pacífico é fundamental para os Estados Unidos. Nesse sentido, eles já fizeram a sua retirada estratégica do Oriente Médio, né, e organizaram a saída da Ásia Central para se focar no Pacífico, né? O CENTCOM, o Comando Militar Americano da Ásia Central, perdeu, nesse sentido, muito investimento e muito poder em favor do PACOM, do Comando do Pacífico, né? E isso foi muito discutido no Congresso americano, né? O que a gente vê nesse sentido, então, é a formação do chamado Comando QUAD, né, a abreviatura da quadrilateral, né, a formação de uma nova aliança reunindo Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália, né, o que também já foi chamado da OTAN do Pacífico, né, para o novo cerco à China. Esse é o elemento central, esse é o elemento indispensável para a nova manutenção do status quo e para um novo cerco estratégico à China no Pacífico. Se isso vai funcionar ou não, aí é uma questão que nós vamos ver nos próximos 5 anos. E nesses próximos 5 anos, nós vamos ter que esperar até a possibilidade de um violento enfrentamento dos Estados Unidos contra a China na região, né? Um enfrentamento que poderá, eventualmente, resultar numa guerra
naval espacial entre Estados Unidos e a China, uma guerra que não toque na mainland, no continente, nem a China atacaria o continente americano, o que ela não tem meios massivos para fazer, né? Nem os Estados Unidos atacaria o continente chinês, né? a mainland, mas seria uma guerra de meios aeronavais espaciais, né, no Pacífico. Os Estados Unidos temem enormemente esse fortalecimento chinês na região e estão tomando medidas extremas na região, inclusive com aquilo que a China considera uma forte provocação americana, incluindo o caso de Taiwan, né, a chamada Ilha de Formosa, né, que a China não admite de maneira alguma, né, um status de nação independente. Francisco Carlos, mais uma vez eu quero te agradecer por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e desejar também meu forte abraço. Quero agradecer muito a vocês a chance de conversar com o público, de expor algumas ideias e algumas experiências muito imperfeitas, muito impressionistas, e dizer que nós temos que nos mantermos críticos, mobilizados, né, e principalmente discutir com amigos, colegas, com vizinhos, né, sem perder a esperança. Conversamos aqui com o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Francisco Carlos Teixeira. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. Nesse bloco do nosso programa, nós entrevistaríamos o professor de Direito Processual Civil da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e presidente da Comissão Especial do Código de Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Ronaldo Kramer. Mas, infelizmente, ele teve um contratempo no final de semana, não pôde nos responder à entrevista e, por conta disso, nós seremos obrigados a repetir uma das entrevistas que foi ao ar na última sexta-feira. Então agora nós vamos ouvir novamente a entrevista que nós fizemos com a urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP, Raquel Ronick. A gente pede desculpas a vocês, ouvintes, por conta desse contratempo, mas infelizmente isso foge da nossa alçada. Fiquem agora com a entrevista com a Raquel Ronick. Raquel Ronick, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre da Rádio Bandeirantes. É um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje. Raquel, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Raquel, o Brasil tem passado por uma quadra muito difícil nos últimos tempos, graças a essa gestão deletéria em todos os sentidos do senhor Jair Bolsonaro. Uma figura inepta, incapaz de dar respostas para os problemas mais graves do nosso país, e que comprou o discurso dos ultraliberais para ser eleito em 2018, entregando o Estado Nacional das mais diferentes maneiras. E na última semana nós fomos surpreendidos com um leilão anunciado pelo governo federal de uma série de imóveis pertencentes à União aqui no Rio de Janeiro e que tem como destaque o Palácio Gustavo Capanema, localizado no centro da cidade, um marco da arquitetura moderna no nosso país, que já abrigou o Ministério da Educação e da Saúde Pública quando o Rio era a capital federal, e que é assinado pelos maiores arquitetos e paisagistas brasileiros de todos os tempos, como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, com azulejos de Cândido Portinari e jardins de Burle Marx. Ou seja, Raquel, apenas uma das maiores obras de arte desse país e que o governo Bolsonaro quer se desfazer. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Primeiro, Raquel, eu gostaria de saber como você recebeu essa notícia de uma possível venda do Palácio Capanema. Você que é um dos grandes nomes da arquitetura e do urbanismo no nosso país, como analisa essa possibilidade colocada pelo governo Bolsonaro? Foi com um misto de revolta, né, e ao mesmo tempo de surpresa. Até que ponto nós podemos chegar
vender um palácio que não é exatamente pelo fato de ser um palácio, ou não exatamente pelo fato de ser, né, um monumento tombado da maior importância para a arquitetura e urbanismo internacionais, né? Não é só no sentido, uma das maiores obras de arquitetura do Brasil. Ela é uma referência a respeito do modernismo. Ela introduz o modernismo na arquitetura no Brasil e no mundo. Tem vários elementos que vão estar presentes ali nesse palácio, e a gente pode falar mais sobre isso, que mostram o ineditismo do edifício, a importância dele para a história da arquitetura mundial. Um deles é o pilotis, né? Aquelas coluninhas fininhas que sustentam o prédio, que deixam o térreo completamente livre para ele poder fazer parte da cidade. A integração dos azulejos num desenho também absolutamente modernista, né, de Portinari no próprio prédio, a integração desses azulejos e de várias esculturas, de vários escultores importantíssimos também para o movimento artístico moderno no país, que também fazem parte desse prédio. Mas a gente diria que isso vai muito além disso, porque o momento em que esse prédio foi construído, e ele é construído no final dos anos 30, início dos anos 40, ele marca também um momento muito importante na história do nosso país. Um momento em que a gente teve, por um lapso de tempo, por um momento, um Estado comprometido com a ideia da modernidade. O que era a ideia da modernidade? A ideia da modernidade era a ideia da superação do passado colonialista e escravista na direção de um pacto civilizatório no país, da constituição de um país para todos, de um país de cidadãos. Não é à toa que essa ideia desse Estado, um dos esteios dessa ideia, é a ideia de uma política de educação e saúde pública para todos. O Palácio Capanema, e o nome vem do então ministro da Educação, Cultura e Saúde Pública, que era Gustavo Capanema, que foi um dos cérebros envolvidos na montagem disso, não é à toa que justamente este é o Palácio da Vanguarda Experimental, né, simbolizando a ruptura que ia acontecer no país, no campo da educação e da saúde pública, tirando o país do atraso e prometendo a utopia de um país moderno. A ideia de vender esse palácio, além, né, de, evidentemente, desvalorizar tudo isso do ponto de vista dos valores que isso representa, também significa claramente a ruptura com essa utopia. A ruptura com essa utopia. Não podemos continuar sendo um país governado por coronéis e capitães do mato, sem nenhuma perspectiva de uma emancipação através da educação e da saúde pública. E como é que os arquitetos e urbanistas, de um modo geral, reagiram a essa notícia, Raquel? Vocês têm a intenção de buscar barrar esse absurdo de alguma forma, talvez dialogando com o governo federal? Como é que anda a mobilização da categoria? Que bom que você fez essa pergunta, Anderson. Isso me permite dizer que a totalidade das instituições ligadas à arquitetura e urbanismo do país estão nesse momento se manifestando. A gente já teve manifestações do Conselho de Arquitetos Urbanistas, a gente já teve manifestações do Instituto de Arquitetos do Brasil, mas nós tivemos manifestações também da Academia Brasileira de Letras, nós tivemos manifestações de muitos cidadãos, tem petição online, tem abaixo-assinado, mas muito importante, hoje, dia 20, essa sexta-feira, um ato às 16 horas está sendo convocado no Palácio para que os cidadãos que estão defendendo a não venda desse edifício possam estar presentes, né, protestando contra isso e sinalizando que,
Primeiro, o patrimônio da União é um patrimônio de todos os brasileiros. E quem define o que é o destino disso, o patrimônio da União não é uma propriedade privada de quem está sentado no governo. E, portanto, ele não pode ser vendido e os cidadãos estão se manifestando claramente radicalmente contra essa venda. Do aspecto legal, Raquel, o Capanema pode ser vendido? O prédio não é tombado pelo patrimônio histórico. Me parece que isso inviabilizaria sua venda, não? Exatamente. Toda a legislação que protege o patrimônio histórico impede a sua venda para o privado. A única coisa que pode acontecer seria uma venda ou uma transferência não onerosa, ou seja, uma transferência sem pagamento envolvido para outro nível de governo, ou para um governo estadual, ou para um governo municipal. A hipótese da venda é completamente ilegal. Mas, para além disso, Anderson, acho que a preocupação é que tem tantas coisas ilegais que estão sendo feitas. E outra, se o governo federal quiser vender todo o nosso patrimônio, ele muda essa lei. E me preocupa do ponto de vista político, né? Na medida em que houve um acerto, um acordo com o chamado Centrão no Congresso Nacional, esse acordo pode viabilizar a mudança de lei, mudanças legais. Então, hoje, legalmente, não pode ser vendido. E isso é muito importante que seja conhecido por todos. Nenhum bem tombado pode ser vendido dessa forma. E quais os prejuízos que uma eventual venda do Palácio Capanema pode trazer para o nosso país, Raquel? Não só para a arquitetura, mas também para essa identidade nacional. Mais que uma construção, o Palácio Capanema é um símbolo do brilhantismo, da capacidade do brasileiro de produzir grandes ícones. Como eu já havia comentado, o Capanema, para além de ser um ícone, para além do brilhantismo, né, do projeto arquitetônico, na verdade, você sabe que o projeto arquitetônico envolveu um time de arquitetos, um timaço de arquitetos, né? Foi liderados pelo Lúcio Costa, a quem, por sugestão do Carlos Drummond de Andrade, Capanema encomendou o projeto. Lúcio Costa imediatamente também convocou e convidou feras da arquitetura naquele momento, como Afonso Reidi, como um jovem Niemeyer naquele momento, para constituir uma equipe, e essa equipe foi a equipe que desenvolveu o projeto e pôde contar com a consultoria de ninguém menos do que Le Corbusier. Le Corbusier, francês, arquiteto francês, é considerado o papa do modernismo, que esteve no Brasil discutindo, né, com esse time o projeto do edifício. Então, nós vamos ter uma perda para a arquitetura e urbanismo evidente, né, com essa ideia, né, de que aquilo pode ser explorado de forma privada e sem que o valor daquilo seja pensado como um patrimônio público, como um bem comum de todos. Mas também, como eu já disse, o simbolismo do prédio vai além de um simbolismo arquitetônico. Ele também significa a simbologia de um projeto de país que, neste momento, está entrando num grande feirão. É preciso também considerar que não apenas esse prédio, a venda desse prédio, pode significar uma perda, Anderson. A possibilidade de venda do Palácio Capanema, Raquel, como não poderia deixar de ser, provocou uma enorme comoção pelo país. Foi até lançado um abaixo-assinado na internet para tentar impedir que esse processo siga em frente. Até que ponto, Raquel, essa mobilização popular tem poder de fazer com que a administração federal desista dessa ideia absurda? Como já mencionei aqui num outro momento dessa nova conversa, há uma grande mobilização e as mobilizações, digamos que pressionam a opinião pública e através da pressão da opinião pública, isso pressiona também os governantes a estabelecerem uma outra decisão. Mas, no interior da discussão sobre essa indignação do Capanema, muita gente assinalou
que não é apenas o Palácio Capanema que está no feirão. Nós temos uma tentativa muito grande do governo federal, através do Ministério da Economia, e aí pensando já, né, o patrimônio da União foi para dentro do Ministério da Economia, ele antes pertencia ao planejamento. Então, da ideia de um patrimônio da União que serviria como suporte territorial para políticas governamentais, e aí é por isso que ele estava dentro do planejamento, ele dentro da economia, o patrimônio da União serve para fazer renda. Fez renda, beleza, não fez renda, péssimo, né? É essa a ideia. E a justificativa do Ministério da Economia é que tem muitos imóveis vazios, subutilizados, que não tem serventia nenhuma. E é verdade que existem muitos imóveis do patrimônio da União vazios, subutilizados, que não têm serventia nenhuma. Não era o caso absolutamente desse palácio, que aliás, estava esvaziado nesse momento porque estava passando por um grande processo de restauro, um restauro como nunca tinha sido feito no prédio até então, um investimento de 100 milhões de reais do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, através do PAC das Cidades Históricas, Programa de Investimento na Recuperação do Patrimônio, com projetos em todo o país, e o prédio estava sendo inteiramente restaurado. Antes de estar restaurado, ele já era super usado pelo governo federal. Ali era a sede do IFAM Rio de Janeiro, ali uma parte importantíssima do Arquivo Nacional, ali a Biblioteca Nacional, através de todo o arquivo da Biblioteca Infantil funcionava, Funarte. Todos esses órgãos hoje estão pagando aluguel, esperando poder voltar para esse prédio. Então, toda a conversa, né, de economicidade assim, não tem nenhum cabimento em relação a essa situação, mas muita gente comentou o seguinte: será que esse Capanema não é uma cortina de fumaça, que daí todo mundo vai ficar falando não, o Capanema, e de repente vai passando a boiada de vender? Só no Rio de Janeiro parece que são 2.300 imóveis à venda. Como eu disse, uma parte deles podia estar vendido mesmo, não tem nenhuma função. Entretanto, parte dos imóveis tem uma função socioterritorial e precisam cumprir com essa função socioterritorial, inclusive como suporte das políticas públicas. Agora, nessa lista, o governo coloca 2.263 imóveis pertencentes à administração federal e situados aqui no Rio de Janeiro que devem ser vendidos, Raquel. Até que ponto se faz necessário se desfazer de tantas construções? Muitos desses prédios não podem ser convertidos, por exemplo, em moradias populares para, de alguma forma, reduzir o déficit habitacional que há no nosso país? A menor dúvida. E posso dizer para você que já houveram, né, vários levantamentos de possibilidades de utilização de parte do patrimônio da União para moradia, mas uma visão absolutamente tacanha, que pensa que o único valor relevante de um imóvel, né, de um bem público, de um bem comum, é a sua capacidade de gerar renda, né, de extrair renda, e não pensa que, por exemplo, né, para uma política de moradia, é muito importante imóveis públicos serem mobilizados, porque isso, evidentemente, economiza uma parte da dimensão do custo da moradia, que é justamente a compra do terreno, a compra do imóvel. Entretanto, as dificuldades para que isso possa acontecer, e nesse momento a facilidade com que o patrimônio da União quer e deseja, nem sei se vai ser viabilizado, porque eu posso te dizer uma coisa, que o Ministério da Economia já declarou há anos que ia vender, né, ia ter mais de R$1 bilhão com venda de imóveis, e até agora nada, né? Então, digamos que nem sei se essa promessa vai se cumprir. De qualquer maneira, muitos desses imóveis são fundamentais para que a gente implante moradias, para que a gente implante creches, para que a gente implante espaços de saúde, para receber escolas, equipamentos, quadras esportivas, que os municípios, os estados ficam desesperados para poder fazer. Por que não?
Essa é a pergunta. Por que não usar pelo menos parte desse patrimônio para essas finalidades? Eu queria aproveitar para abordar também, Raquel, você que é uma especialista em políticas urbanas, esse cenário habitacional no nosso país, tema que você comentou rapidamente na questão anterior. Há um número cada vez maior de pessoas vivendo em situação de rua nas grandes cidades do país por conta desse quadro de degradação econômica, de empobrecimento acelerado. O que mais se vê, infelizmente, são pessoas se amontoando embaixo de marquises. Atualmente, de quanto é esse déficit habitacional no Brasil, Raquel? Há um estudo a respeito disso? E qual seria a solução para esse problema gravíssimo da falta de moradias no nosso país, que afeta inclusive o conceito de cidadania? Estamos vivendo uma verdadeira emergência habitacional. Acho que eu nem uso o conceito de déficit, eu já uso o conceito de emergência. E, inclusive, em função da pandemia, da crise econômica, da soma, sobreposição, desemprego, tudo isso junto, né? Isso está jogando um monte de famílias na rua que não conseguem mais pagar aluguel, muitas delas sendo despejadas, outras já evitando o despejo, já saem, param de pagar e vão parar no meio da rua. É tão visível isso nos processos na nossa cidade. E nesse momento de emergência habitacional, qual é a política habitacional que temos para atender essas pessoas? Nenhuma. A política que existia, que era Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é o único pedaço do Minha Casa Minha Vida que atingia realmente as pessoas com mais baixa renda, foi completamente interrompido. Parado, interrompido, inclusive obras em andamento, inclusive contratos que já estavam assinados, que acabaram não se viabilizando. E o que o governo federal tem apontado no lugar, é muito importante ressaltar que, em função do próprio Minha Casa Minha Vida, os municípios e estados também não têm política habitacional nenhuma, era só adesão ao Minha Casa Minha Vida, era exatamente esse o quadro que nós temos. E também é importante dizer que, mesmo com Minha Casa Minha Vida, tendo produzido quase 5 milhões de unidades habitacionais no Brasil, foi uma coisa muito importante esse volume, né? O que a gente viu em termos de déficit habitacional agora é um déficit habitacional que cresceu, né? É de mais de 7 milhões de unidades. E o componente mais importante desse déficit não é nem de casas precárias, né? Mas sim de famílias que estão gastando mais do que 30% da sua renda com aluguel. Ou seja, vivemos um boom imobiliário que não acabou, e esse boom imobiliário que não acabou tem muito a ver com a existência de capitais financeiros interessados em investir no imobiliário e que usam, né, o imobiliário como parte do seu circuito financeiro, especialmente em épocas em que as aplicações financeiras receberam menos remunerações em função da taxa de juro baixa, enfim, da taxa Selic baixa e outras dinâmicas que a própria globalização desses mercados, esses mercados financeiros especulativos, a gente tem alta de preço de imóvel, teve alta de preço de imóvel, e a renda, né, não só não cresceu, como diminuiu agora recentemente. Evidentemente, uma política habitacional não pode ser uma bala de prata. Bala de prata, programa único habitacional, serve muito para fazer marketing habitacional e ganhar voto, né? Mas, na verdade, a gente precisa ter uma série de soluções habitacionais diferentes para situações diferentes. Quem está na rua tem urgência, tem que receber um acesso a uma moradia que possa a pessoa viver sem necessariamente que seja a sua propriedade. E não é abrigo não, porque abrigo você passa a noite e de manhã você está na rua. Abrigo não pega famílias, separam homens de mulheres, tem uma série de problemas em relação ao abrigo. Então, soluções para a população de rua com renda zero é uma coisa. Soluções para comunidades, para favelas, para espaços e bairros que têm precariedades urbanísticas é outra. São projetos de urbanização, de melhoria de infraestrutura, é assistência técnica
para a autoconstrução, para a melhoria das casas. É outro desenho, é outra proposta, é outra política. Sem esquecer que, claro, também é importante pensar em produção de moradia nova. O que não dá é para achar que política habitacional é construção de casa, porque isso é conversa da indústria da construção civil e da indústria financeira. Política habitacional vai muito além da ideia de construção de casa. O que tem me preocupado muito, Raquel, especialmente durante essa pandemia de Covid-19, é que nesse quadro de empobrecimento da nossa população, que nós já citamos, de vulnerabilidade financeira, muita gente acaba tendo de abrir mão de pagar o aluguel, por exemplo, para conseguir se alimentar, o que leva à possibilidade de despejos pelos inquilinos e, consequentemente, de ocupação de imóveis públicos. O Congresso aprovou um projeto que proibia, até o fim do ano, o despejo dessas ocupações. Só que esse inepto do presidente da República vetou a matéria integralmente no início do mês, alegando que ela daria um salvo-conduto para os ocupantes irregulares de imóveis públicos. Você concorda com essa argumentação do Jair Bolsonaro, Raquel? Eu te confesso que só vejo crueldade em um ato desse tipo em meio a uma pandemia, você jogar pessoas nas ruas nessas condições. Tem absoluta razão, e a campanha Despejo Zero, que é muito importante que todos conheçam, que justamente tem denunciado o quanto, durante a pandemia, despejar pessoas e colocar elas na rua simplesmente agrava a situação dela e agrava a situação sanitária de todo o país, porque essa pandemia depende, né, das pessoas terem condições de se isolar e se proteger do contágio. É importante dizer que em vários estados uma discussão da suspensão dos despejos está em andamento, né? Em várias cidades também. Alguns projetos foram aprovados, como foi o caso, né, do projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vetado pelo Dória, e um projeto no Congresso Nacional, como você nos contou, que foi vetado pelo Bolsonaro. Isso significa nada mais, nada menos que o Brasil vai na contramão de um monte de países, e aí não estou falando, né, de nada, de comunismo, de nada disso. Um monte de países como Estados Unidos suspenderam os despejos durante a pandemia, né? Vários países europeus suspenderam o despejo durante a pandemia. Não tem absolutamente nada a ver com estímulo a fazer qualquer tipo de ilegalidade. O que nós estamos percebendo é que a cada novo despejo aumenta e adensa uma nova ocupação. Esse é o ciclo, esse é o modelo, é dessa forma. As pessoas estão fazendo novas ocupações não porque elas acham bacana ou porque elas são transgressoras, mas é porque elas não têm nenhuma alternativa, porque elas não têm nenhuma política pública que as proteja. Raquel Ronick, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço. Eu é que agradeço essa excelente oportunidade para esclarecer aos ouvintes o quanto é importante lutarmos por cidades para todos, o quanto é importante lutarmos por uma perspectiva humanitária de cidade e de moradia. E nesse sentido, a luta pela preservação do Palácio Capanema se junta à luta da campanha Despejo Zero para constituir, junto com muitas outras lutas importantes nesse país, uma plataforma de defesa do direito à moradia e o direito à cidade para todos, aonde a memória, a história também são elementos fundamentais. Conversamos aqui com a urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP, Raquel Ronick. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail,
ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, bom dia. Bom dia a todos vocês do programa Faixa Livre. Muito obrigado por mais essa oportunidade para discutirmos a situação aqui no Rio de Janeiro, a situação da pandemia, que é um grave problema na cidade do Rio de Janeiro. Paulo, muito obrigado por você conversar aqui conosco mais uma vez no programa. Paulo, o estado do Rio de Janeiro tem se tornado perigosamente o epicentro dessa variante Delta do coronavírus no nosso país. Houve um agravamento no número de casos de Covid-19 por aqui, o que tem provocado preocupação de médicos e demais especialistas. Falam até em uma nova onda de infecções. Como é que você tem observado esse quadro perigoso, Paulo, onde há um avanço da vacinação contra a doença, mas, ao mesmo tempo, o vírus segue se disseminando? A situação do Rio de Janeiro é muito grave. Eu vou me basear nos números, nos dados oficiais da Prefeitura do Rio de Janeiro. A avaliação genômica das variantes mostra claramente o crescimento assustador da variante Delta aqui na cidade do Rio de Janeiro. E sabe-se que essa variante tem um poder de transmissibilidade muito maior do que as outras espécies de coronavírus. E o Rio de Janeiro avança cada vez mais. Sabemos que tem evoluído, estamos com quase um quarto da população, um pouco mais de um quarto da população vacinada com a segunda dose, mas temos muita gente ainda não vacinada com a primeira dose. E vemos dois números muito claros, que é o retrato da vacinação. A vacinação, ela impede que as pessoas possam se internar, em muitos casos. Quando tem a doença com alguma gravidade, internam, mas não morrem. Ou seja, nós temos hoje um número que é muito claro. Aumentam o número de casos novos, as emergências do Rio de Janeiro estão recebendo cada vez mais pacientes, estão aumentando o número de leitos, foram reabertos leitos para a Covid. E apesar da mortalidade estar estacionada, ou até em alguns momentos caindo, nós temos um aumento muito grande dos pacientes internados, com uma modificação na faixa etária. Nós tínhamos, até bem pouco tempo atrás, uma faixa etária predominante daqueles com menos de 60 anos, dos jovens, com menos de 50, 40, 30. E agora vemos assustadoramente a volta do número de pacientes idosos também internados. A gente sabe que, particularmente sobre isso, existe uma avaliação já muito clara de que as pessoas acima de 60 anos e as pessoas imunodeprimidas, elas estão
novamente com a sua imunidade caindo. Por isso, a necessidade da aplicação de uma terceira dose para essas pessoas. Na sua avaliação, Paulo, onde se errou para que voltássemos a esse quadro alarmante de disseminação da variante Delta do coronavírus? Qual foi a principal falha cometida nesse processo? De quem é a responsabilidade? Nós podemos dividir essa responsabilidade em partes. A parte principal, inicial, é a parte do governo federal. O Ministério da Saúde, em momento algum, assumiu a responsabilidade tanto da informação quanto do tratamento dessas pessoas. Deixou isso muito a cargo de prefeituras e, ainda mais, atrapalhou muito as prefeituras e os estados ao não fornecer o número correto de doses da vacina, falhando muitas vezes, e aí temos municípios suspendendo a vacinação. Além disso, é muito claro que no Brasil nós não atuamos, nós não tivemos o cuidado de fazer com que as medidas não farmacológicas, que são o uso da máscara, o fim das aglomerações e os cuidados de higiene nas mãos, que elas fossem feitas. O Brasil não fez isso. No momento algum houve lockdown aqui e a flexibilização aumentou cada vez mais, com próprias declarações do prefeito de que teríamos carnaval, que teríamos Réveillon. Isso atrapalhou muito. E a razão da variante é que nós não tratamos bem as formas iniciais do Covid. E esse vírus, ele facilmente se replica, como aconteceu, ele se reproduz, ele se adapta, e essa variante, ela tem um poder muito maior que as outras. Não tomamos medidas necessárias com a atuação não farmacológica, não testamos, que esse é outro grave problema do Brasil e do Rio de Janeiro, testamos muito pouco. As pessoas são diagnosticadas e têm dificuldade de procurar aqueles ao redor dessas pessoas que tiveram contato com pessoas contaminadas, e isso, evidentemente, está causando e vai causar, porque nós estamos no início dessa situação, o quadro dos cientistas que mostra exatamente isso. Nós vamos ter nas próximas 2-3 semanas um aumento brutal do número de casos relacionados à variante Delta. É preciso que a gente reveja a flexibilização que foi feita, é preciso que a gente reavalie fatos importantes, como a obrigatoriedade do uso de máscara, a cobrança disso, a luta contra as reuniões que continuam aglomeradas. As próprias autoridades têm feito reuniões com aglomeração, a abertura de estádios, como aconteceu em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na Copa América. Todos esses fatos, em conjunto, mostram que nós não nos preparamos, não tivemos o cuidado necessário para enfrentar essa doença da maneira como ela se apresentou. E agora é preciso medidas mais drásticas. E as medidas drásticas são fim da flexibilização e cobrança muito rígida e dura nas medidas não farmacológicas. E a discussão, que eu acho muito importante, essa reabertura feita com as escolas do Rio de Janeiro, precisa ser revista muito rapidamente. O prefeito Eduardo Paes disse que vai reabrir leitos de UTI para a Covid-19, assumiu que há esse agravamento da pandemia. É só isso que cabe ao gestor público nesse momento, Paulo? Reabrir vagas em hospitais? Não é possível se tomar um outro tipo de medida para conter a proliferação dessa variante Delta? É claro, é uma medida, reabrir leitos é uma medida necessária. Reabrir leitos, eu diria que é como se fosse um pênalti no futebol. O adversário, a variante, vai marcar o gol, e o que o país tem que fazer, e o município tem que fazer, é reabrir leitos para esses casos que já aconteceram. Mas a atuação tem que ser outra, a atuação tem que ser preventiva. Nós precisamos aumentar a testagem, nós precisamos proibir as aglomerações, nós não podemos incentivar que as pessoas achem que nós estamos no final da pandemia. Nós não estamos no final da pandemia. E essas medidas têm que ser medidas do governo. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos continuando vendo os bares cheios, restaurantes cheios, academias cheias, supermercados cheios, shopping centers cheios. Tudo isso é incentivado por um discurso que vem do Ministério da Saúde, que vem do Presidente da República, que vem das autoridades, dizendo que nós estamos prestes ao final, podemos reabrir algumas coisas, podemos já fazer futebol com presença de público. Nós vimos que o futebol com a presença de público é um desastre. Vimos isso agora no jogo do Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, quando centenas, milhares de pessoas reunidas na rua sem máscara, bebendo, comendo. Pessoas no estádio não ficaram separadas no estádio, ficaram aglomeradas todos no mesmo setor. A maioria das pessoas não usando máscara. Portanto, as medidas necessárias, a abertura de leitos é necessária, estão sendo abertos leitos na cidade, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, do poder público, mas é necessário medidas importantes, exemplos. As autoridades têm que dar exemplo. Quando vemos o governador reunido com deputados, vereadores no interior do estado, quando vemos reuniões fechadas, com janelas fechadas, isso não pode acontecer. Portanto, é necessário que a prefeitura
faça um aceno à população, dizendo que mais do que nunca é necessário rediscutir a flexibilização. Nós precisamos rapidamente fazer isso. Esse exemplo das escolas é um deles. A prefeitura insiste em dizer que a escola vai ser a última a fechar e a primeira a abrir. Eu espero mesmo que essa medida não seja tomada no momento que nós fechemos as escolas, mas não tenhamos mais ninguém lá, tendo morrido a maioria das pessoas e não tendo o que fazer, fechando tardiamente as escolas. Precisamos imediatamente retornar o cartão alimentação, retornar esse esquema de um mínimo de pessoas. Nós não podemos ter salas de aula com 30 alunos, refeitórios, locais para as pessoas se alimentarem, e a obrigação de crianças que não estão na escola terem que ir à escola para se alimentar. Isso é um erro que o governo está cometendo e é preciso atuar nesse erro. Está claro, nós sabemos perfeitamente aonde o governo errou e estamos cobrando exatamente essas atitudes. Vocês lá na Câmara dos Vereadores têm debatido essa questão da nova onda de infecções pela Covid-19, Paulo? A Comissão de Saúde, a qual você preside, pretende tomar ou já tomou alguma atitude para tentar conter esse cenário preocupante? Temos sim, temos tomado atitudes importantes. Acontece que o governo reage muito a isso. A bancada do PSOL está solicitando, há mais de uma semana, nós estamos solicitando, há mais de uma semana, uma reunião do prefeito com os vereadores. A Comissão de Educação está tentando uma reunião, e a comissão tem muita dificuldade nisso. Estamos tentando uma reunião com o secretário de Educação para que possamos tomar essa atitude. A Câmara tem feito um trabalho importante nisso, mas existem muitos vereadores, principalmente da base do governo, que não querem aprofundar essa discussão, que acham que é um exagero, que é exagero demais, que não é preciso discutir isso. É preciso discutir isso sim. É preciso que o prefeito sente conosco e ouça as nossas ponderações, ouça a nossa tentativa de ajudar, mostrando dados, mostrando números. Não é possível que o governo municipal não entenda que chegou a hora, independente do que vai acontecer agora com a economia. Nós estamos com uma economia totalmente fragilizada, o governo federal destruiu a economia brasileira, e nós não podemos achar que vendendo a ideia de que a economia não pode parar, que o turismo tem que continuar, que nós continuemos a ter um município sendo um exemplo negativo para o Brasil inteiro, não tomando as atitudes necessárias. É preciso frear rapidamente a flexibilização, é preciso entendermos que nós estamos num momento de guerra. Esse momento de guerra, o coronavírus é o nosso adversário. Nós não podemos correr atrás do coronavírus, nós temos que nos antecipar e correr na frente da variante Delta, impedir que ela continue propagando o mal e a morte aqui no nosso município. E por que o governo federal, Paulo, diante desse quadro, não libera ainda mais doses de vacinas para a Covid-19 aqui para o Rio de Janeiro? Há mais de 10 milhões de doses paradas nos depósitos do Ministério da Saúde, que é incapaz de organizar a logística de distribuição desses imunizantes. O que é que o município pode fazer nesse sentido, Paulo? É só pressionar a União? O prefeito Eduardo Paes disse que entraria com uma ação no Supremo Tribunal Federal para garantir remessas de vacinas, ainda mais depois que houve essa mudança na estratégia do Ministério, que avisou que vai liberar mais imunizantes para os estados que estão mais atrasados na imunização. É esse o caminho, Paulo? É evidente que o caminho não é esse. Lógico que o Ministério da Saúde tem que pensar nos municípios que estão mais atrasados na vacina, incentivar esses municípios, mas isso, em momento algum, pode prejudicar aqueles que precisam de mais doses. São Paulo já fez esse pedido ao Supremo, já ganhou. Acho que o prefeito Eduardo Paes age corretamente ao fazer esse pedido, mas o Ministério da Saúde pode ajudar muito mais, que é liberando doses de todas as vacinas, da AstraZeneca, da Coronavac, da Pfizer. É importante que isso aconteça o mais rapidamente possível. Também o governo federal pode ajudar o Rio de Janeiro em outras coisas. Por exemplo, a reabertura de leitos é necessário. Eu há mais de 3 meses venho batendo nessa tecla. Os leitos federais, nós temos mais de 150 leitos federais fechados no momento em que precisamos desse atendimento. É exatamente a rede federal no Rio que trata da alta complexidade. Pacientes da alta complexidade não podem estar enchendo os hospitais da prefeitura que estão tratando de Covid. É preciso que o Ministério reveja a situação dos hospitais federais do Rio de Janeiro e que coloque na mão da prefeitura o número de vacinas necessários para que nós não tenhamos suspensão de dias de vacinação, e isso é uma questão de logística. Logística essa que o Ministério da Saúde tem sido campeão brasileiro em erros na logística. É preciso atuar e isso pode ser feito. A maneira que tem é cobrar pela imprensa, como está sendo cobrado, é cobrar no judiciário, e uma maneira do prefeito buscar a mais rapidez, porque a nossa solução hoje
para enfrentar a variante Delta é vacinar mais e testar mais e diminuir a flexibilização. Essas medidas são essenciais, tomadas com o município, com o governo do estado e com o governo federal. Sem dúvida alguma, a situação é clara, é lógica e o Ministério da Saúde continua errando como erra desde o início, não assumindo a responsabilidade disso. Temos um ministro que tomou uma atitude absolutamente estapafúrdia de fazer uma declaração para um site bolsonarista de que a máscara não podemos obrigar as pessoas a usar máscara. Claro que podemos, temos que obrigar. O município fez uma atitude muito importante, cobrar de todos os funcionários públicos e terceirizados o uso da máscara nos seus locais de trabalho. Eu acredito que a pressão tem que ser da opinião pública, a pressão tem que ser de todos nós, e eu espero que o Ministério seja sensível depois de tantas insanidades que ele cometeu até agora. Falando sobre essa reabertura prematura das escolas aqui no município, Paulo, isso era consenso entre os especialistas. Que motivação levou ao Eduardo Paes a autorizar a retomada das aulas presenciais? Existe no comitê científico alguns profissionais que acham que não dá mais para impedir as crianças de continuarem, impedir as crianças de ficarem em casa. Eles acham que as perdas na educação, na formação dessas crianças é muito importante. Eu também acho que é importante. Mas nesse momento nós temos que entender o seguinte, e aí eles dizem, a reabertura com segurança é o caminho certo. Eu também acho, só que nós não temos a segurança. Nós temos um trabalho do CEP que nos mandou essa semana mostrando quase 40 escolas funcionando erradamente, ainda abertas, com várias turmas, com muitas turmas presentes, com problemas, com alunos, com professores, com diretores de escola morrendo. Portanto, é baseado nisso que nós vemos, este momento, o erro do prefeito Eduardo Paes. Errou, por exemplo, ao suspender o cartão alimentação, a obrigar crianças que não estão na sala de aula a voltarem. O exemplo que eu posso dar, uma turma de 30 alunos, 10 ou 15 estão na sala de aula, os 15 estão em casa. Esses 15 que estão em casa, como não tem cartão alimentação, eles têm que retornar à escola para comer. Você imagina o que significa essa escola com os que têm e com os outros que estão fora da sala de aula, tendo que ir almoçar no refeitório da escola. Isso é muito grave. É preciso entender, nós queremos também a volta da escola, mas nós temos que pensar, a prefeitura tem que começar a pensar num novo momento. Nos próximos meses vai ser muito difícil a gente ter salas de aula como no passado, com 30, 40 crianças. Nós temos que investir cada vez mais, não estamos vendo esse investimento da prefeitura, na parte da informatização, dar condições, dar telefones, dar a rede de Wi-Fi, dar aplicativos para que essas crianças possam estudar em casa. Nós vimos que isso aí foi um grande erro. A prefeitura não conseguiu até agora acertar o ensino remoto. Portanto, é um erro, e esse erro que nós estamos cobrando, inclusive essa audiência com o prefeito, para cobrar exatamente dele essa modificação. Nós não podemos ter as escolas funcionando como estão. É um momento grave, reconhecido pela própria prefeitura, e ela tem que voltar atrás. Não é erro nenhum do prefeito entender que foi errada essa retomada, foi precoce, e aprender com os erros dos outros países. Estados Unidos, Reino Unido, Israel, França, Alemanha erraram muito ao retomar a normalidade antes do tempo, e agora estão todos voltando atrás. Não é possível que o prefeito Eduardo Paes não possa retroceder, e acho que seria uma atitude correta e muito boa para a imagem do prefeito voltar atrás e aumentar o ensino remoto, se for possível manter o mínimo de escolas abertas e com um número de crianças muito pequeno na sala de aula para poder controlar esse momento tão difícil aqui no Rio de Janeiro. Eu queria terminar, Paulo, abordando esse tema da alimentação saudável das crianças, inclusive nas escolas, sobre o qual você se pronunciou recentemente. É evidente que há um aumento exponencial no quadro de insegurança alimentar no nosso país, especialmente por conta do empobrecimento acelerado da nossa população. O seu mandato está propondo um projeto nesse sentido de melhorar a alimentação das crianças e adolescentes. Explique isso aqui pra gente, por favor, vereador. Essa história é muito importante. Eu sou do tempo, eu me formei na UERJ, em médico, em 1976. Eu sou pediatra. Nesse momento, na década de 70, o que nós víamos nos hospitais não era obesidade. Nós víamos a desnutrição. Muitas crianças internadas com desnutrição gravíssima, né? E a evolução do mundo fez com que nós tivemos um fato muito estranho. No Brasil, hoje, nós temos um quantitativo muito grande de crianças com obesidade, crianças com erros alimentares gravíssimos. Você sabe que os produtos
que não fazem bem à saúde, tem uma ampla propaganda. Se você pegar um trem da Central do Brasil, você vai ver, tem dezenas e dezenas de pessoas vendendo dentro do trem biscoitos, né? O biscoito é um alimento barato e que faz a saciedade, enche a barriga de quem está ali. E muita gente não tem condição. Muita gente vai ao supermercado e não tem condição de comprar outra coisa, começa a comprar biscoito. Não pode comprar carne, compra biscoito. Compra produtos industrializados que são de péssima qualidade, biscoitos, balas, bolos, iogurtes que não são bom para a utilização da criança, achocolatados, etc. Então a ideia que a gente teve, inclusive, o projeto de lei é de autoria do prefeito César Maia, que tem mais de 20 vereadores como coautores, eu sou um dos coautores, exatamente pensando nisso. Primeiro, na educação para lutar pela segurança alimentar. Essa educação, o lugar mais propício para isso é a escola. Quem faz o cardápio das escolas municipais é o Instituto Anis Dias, um instituto muito conceituado. É preciso que a gente mostre para as crianças e que essas crianças comentem com os pais e os pais entendam isso, que é muito importante trocar o hambúrguer, a pizza, o salgadinho. Você compra no supermercado um pacote de salgadinho que é gordura plena da pior qualidade, que você troque isso por alimentação saudável. É importante mostrar a carne branca, é importante mostrar um prato com legumes, colorido, com legumes, que são geralmente verdes, com outros legumes importantes, com sobremesa, ao invés do doce, ao invés do bolo, fazer uma sobremesa com frutas. É muito grave, eu recebi vários vídeos das escolas aqui públicas no Rio de Janeiro, dando lanche, um café com leite, um achocolatado com biscoito Maria e maisena. Isso não é possível. Ou seja, a lei diz que é necessário mostrar às crianças, fazer uma alimentação absolutamente saudável e explicar para os pais essa alimentação. Proibir que cantinas em escolas públicas e privadas vendam esses produtos, o X-tudo, o misto quente, os hambúrgueres, refrigerantes, líquidos açucarados, substitua isso por suco de frutas. Isso a escola pode fazer, não vai encarecer para a prefeitura. Existe uma proposta que a prefeitura não está cumprindo, da compra de alimentos na agricultura familiar. Portanto, são fatos importantes. Além disso, esse projeto fala em modificações na venda dos supermercados. As gôndolas, as prateleiras, os produtos que são produtos industrializados, devem ser colocados numa altura acima de 1,5 metro do chão, onde a criança não tem alcance para buscar um pacote de fandango, um pacote de biscoito Maria, um iogurte desse, um achocolatado, que ela não tem acesso, porque a propaganda visual é muito grande, que coloque isso acima do nível da altura dessas crianças. É preciso também explicar que aquelas cantinas de escola não podem vender esses produtos. É preciso modificar completamente esta oferta de produtos na escola para fazer uma educação maior. A criança fica horas, ou tempo integral, ou horário parcial na escola, pode aprender a se alimentar melhor com alimentos de boa qualidade, alimentos acessíveis a essas crianças. Além disso, há uma parte muito importante, que é a parte em que obriga as empresas a terem uma sala para a amamentação das mães. O leite materno é essencial, é a maior vacina que uma criança toma, é o leite materno. Exclusivo até os 6 meses e, se possível, complementar até os 2 anos de idade. É preciso que essas mães que têm 6 meses de licença, depois têm que voltar ao trabalho, muitas delas, com a volta ao trabalho, deixam de amamentar. Ficam o dia inteiro com os seios cheios de leite, empedrados, porque não estão alimentando. E a ideia é exatamente essa, obrigar, cobrar que as empresas, os serviços públicos e as empresas particulares tenham uma sala especial para alimentação. Esse projeto foi votado em primeira votação, está para ser votado em segunda votação. Tem alguma resistência, alguns vereadores que defendem a área empresarial, dizendo que será um prejuízo muito grande, mexer nas gôndolas, é difícil uma sala de amamentação. Não é difícil. Eu até propus o seguinte, nos supermercados pequenos, nas empresas pequenas, a própria sala do diretor da empresa pode ser usada como uma sala de amamentação para a criança, não vai atrapalhar o trabalho da empresa. Portanto, acho essencial, um dos projetos mais importantes, que eu tenho muita honra de ser coautor, e espero que ele seja aprovado e cumprido pela prefeitura. Resta saber se a prefeitura... Primeiro, se vamos aprovar, falta uma votação, e espero que, aprovado, a prefeitura use esse projeto para melhorar a qualidade da alimentação e acabar com a obesidade infantil, que é muito grave no Brasil. Hoje, o Rio de Janeiro, a capital, é um dos lugares onde a obesidade infantil é muito maior. Paulo Pinheiro, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco, conversando no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Muito obrigado à produção do Faixa Livre, a vocês todos aí desse programa essencial, que há tantos anos eu sou
colaborador, com muita felicidade, com muita alegria. É uma honra muito grande falar para os seus ouvintes, para todos que estão ouvindo, e queria encerrar com uma mensagem para vocês. O momento é difícil. Nós estamos num dos mais graves momentos da nossa vida. Enfrentar essa pandemia é uma luta hercúlea para todos nós no mundo inteiro. E eu espero que vocês recebam essa vacina, que é a vacina da informação. Entendam, nós não estamos no fim da pandemia, ainda tem muita pandemia pela frente e é necessário entender que precisamos, os mais velhos, aqueles que têm problemas de saúde, comorbidades, tomem cuidado, não saiam de casa, saiam no essencial, no mínimo, aqueles que puderem no mínimo, cuidado do transporte coletivo, use máscara de boa qualidade, o governo tem que dar essas máscaras para crianças, por exemplo, profissionais de saúde, ajudem a que a gente possa mudar o horário do transporte coletivo, o horário das empresas, para o transporte coletivo não ficar cheio só no mesmo horário, e que as pessoas entendam. Máscara é essencial, não pode andar na rua sem máscara, não pode lugar fechado sem máscara. Não é possível que você acredite que pode fazer uma academia onde todo mundo mexe sem máscara. Não é possível você entender que pode ir a jogo de futebol. Não é possível você querer fazer festas, não é possível você querer se esconder para matar os seus familiares. Porque quando você faz uma festa dessa, o jovem que acha que não vai ser contaminado, ele pode até não morrer, mas ele vai levar para casa e vai acabar matando seu pai, sua mãe, seu avô, seus tios, seus familiares, seus vizinhos. Espero que todos tenham uma boa semana, tenham calma, tenham paz e tenham muita perseverança. Eu não quero e acho que todos vocês também não querem morrer. Então, para a gente não morrer, é preciso ter cuidados, é preciso vacinar e é preciso que o governo tome essas medidas todas que falamos aqui, são necessárias, são possíveis ser tomadas pelo governo federal, Ministério da Saúde, governo estadual, governos estaduais e governos municipais. Um abraço para todos, saudação muito efusiva, muito amor, muita alegria, muita tranquilidade, mas muita responsabilidade. Obrigado. Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!